Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Sim, Yasmin pintou o cabelo, fez umas mechinhas. Agora dá-lhe hidratação nesse cabelo loiro. Bom, gente, vamos Você tá lá. com fundo de tela de Páscoa agora? De Páscoa? Não, você acredita que eu não tirei esse fundo ainda? Ainda é da pátria. Eu vou pedir para minha filha fazer uns coelhinhos, mas não vou estar aqui, né? Se Deus quiser, eu vou estar aí com vocês. Eu pensava Não dá que para ter era fundo um de tela, coelhinho né? lá atrás. Ainda é a da pátria, vou arrancar isso. Bom, gente, é que aqui em casa nós gostamos muito da bandeira do Brasil. Olha aqui, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos terminar aquela unidade. Nós estávamos falando de tecnologia, batemos um papo gostoso sobre tecnologia, sobre as mudanças, né, que aconteceram na nossa vida com a tecnologia. Percebemos que não dá para viver mais coisas sem aleatórias tecnologia. que tem dentro de comida. Hã? Coisas que tem dentro de comida que é estranho. Bichos dentro de comida. Ah, não, é sobre micro-organismos, né? Então, olha lá, pessoal. Então, hoje nós vamos analisar um pouquinho a linha do tempo, só para ver como que aconteceu toda essa mudança. Nós tínhamos falado da Revolução Industrial, né? E aí nós percebemos o seguinte, vocês já devem ter visto em história, que naquela época não existia nem instrumento de medida, não existiam instrumentos ópticos. O ano passado nós vimos que Galileu Galilei fez todo o estudo sem condições tecnológicas, né? Ele inventou a luneta, mas a luneta era bem simples. A luneta ela era feita com lentes corretivas, então não existia tecnologia. Robert Hooke, por exemplo, que fez o microscópio, ele também usou lentes corretivas, como se fossem essas lentes de óculos. Não tinha tanto aumento, tanta clareza nas informações. E hoje nós temos, assim, acelerador de partícula, microscópios eletrônicos, telescópios bem avançados, sondas, satélites e tudo mais. Então, vamos lá, a Pro vai abrir agora, gente. Deixa eu ver a página, só um minutinho. Pronto, eu esqueci o que estava vendo das máquinas. Eu lembro que tem as máquinas simples e as máquinas... É isso mesmo, são as máquinas simples e complexas. Aquela parte de máquinas simples, de cálculos, tudo nós já vimos. Agora nós estamos só fechando o assunto, a importância das máquinas e a tecnologia, ok? É isso que nós estamos fazendo. Oi, pode falar. Para a turma online, você não falou sobre isso. Fala de novo. Para a turma online, você não falou sobre isso. Você parou nas roldanas na turma online. Deixa eu ver aqui no caderno. A turma Presta online... atenção. Essa também você não passou para nós. Para nós que estava presencial na sala 8. Você não passou? Gente, é a sala da Você Karen, passou, não é, Pro? Karen? Lógico que passei. É a Não, sala Pro, que a gente estava no Não, sétimo... eu vou... Não. A sala da Karen, eu lembro direitinho do nosso bate-papo. Não, que Pro, nós a gente não falamos... estava na sala da Karen. Na sala da Espera. Karen, você pode ter passado. Não, mas... é que assim, Pro, a sala que você grava é a sala 5. Espera É um do pouquinho, A Karen. até o J. Ô, pessoal, só para eu ver aqui, não tem problema voltar. Mas só me lembra... Aqui, ó, sala 5. Era a sala 5? Sala 5 é a da online junto com a presencial. Então, olha o que eu já dei. Roldanas, cunha, martelo, engrenagens e revolução industrial. Não, É a sala de revolução transmissão, eu dei sim. Então, A sala Pro, de mas a transmissão. Karen, ela tava na outra sala, ela não tava A na sala sala 8. 5. A sala 8 você passou rondanas, Você ensinou para uma interportante, sala, mas não interagente, ensinou para outra. É e a outra inter não sei das quantas. Então, quer dizer que tem uma sala que eu não Interfixa. Isso a falei. gente não viu. Qual? Interfixa? Gente, uma pessoa podia falar, né? Que me ajudaria. Se uma pessoa falar. Ele tá gente, falando todo mundo ao mesmo tempo. Professora, Presta você falou... Na página, ó, na parte que transmite, também é presencial, você passou essas coisas que você falou, porque eu não tenho certeza, porque eu não sei. Aí na sala 8, que é onde eu tava, você tinha passado das roldanas, tinha passado interfixa, interresistente e interpotente. Isso, ó. Sala Beleza. 8, é isso que eu queria saber, ó. Sala 8, olha o que foi visto. Alavanca, plano inclinado e roldanas. Alavanca. Isso. Só está faltando... tá faltando engrenagem. Essa engrenagem, pessoa... não, engrenagem você também passou, engrenagem também.
Quem está falando? É um menino. Deixa ele falar, pode falar. Quem está falando? É o Pedro. Oi, Pedro, pode falar. A sala 5, né? Você parou em roldanas e ia começar em engrenagens. Você falou sobre martelo e machado. Isso é verdade. Ela parou em roldanas Então é o e já seguinte. começou a pôr engrenagens da página 152, eu acho. Obrigada, Pedro. Então é o seguinte, nós vamos... É que a Pro registrou aqui, ó. Sala 5, roldanas, cunha, martelo e engrenagens. Eu havia registrado que eu tinha dado engrenagens para a sala 5, Pedro. Agora, que quando você passou para a sala 8, você até tinha falado daqueles negócios que quando antigamente puxava os baldes nos poços e tal. Não, isso aí eu dei para você. Ô, Pedro, gente, peraí, deixa eu conversar com o Pedro. Pedro, você é da sala 5? Sim. Sim. Ele foi alguns dias na 8. Tá, você é da sala 5. Então, a Pro vai repetir engrenagem, mas assim, ó, aqui está registrado que eu dei sim engrenagem. Mas só está faltando engrenagem, não tem problema. Então, vamos lá. Pelo menos repetir não prejudica. O problema é pular, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu estou, então, na página 154, ok? Vamos terminar este conteúdo. Então, eu quero que vocês agora prestem bastante atenção. Quando quiser falar, só levante a mão. Fica mais fácil do que ficar liberando o áudio e aí acaba me atrapalhando. Tudo bem, pessoal? Ô, Priyanka, não é a 154. Será que eu olhei errado para variar? É 152 essa daí. Então tá bom. 152. A 54 é o que eu ia começar, né? Obrigada. Então, olha lá, gente. Nós já tínhamos falado de parafuso, nós já tínhamos falado de roldanas. Agora nós vamos falar de engrenagens, que é a última máquina que ficou faltando aí para a sala 5. As engrenagens, elas trabalham fazendo o quê? Qual é o papel das engrenagens? As engrenagens, elas possuem a capacidade de mudar a direção de uma máquina e possuem a capacidade também de diminuir a força-peso executada. Então, por exemplo, pessoal, vamos pensar num trilho de trem. Hoje, esse trilho de trem não usa mais essa alavanca para mudar a engrenagem. Hoje é tudo automatizado, né? Mas, antigamente, existiam umas alavancas que elas faziam o quê? Quando essa alavanca ela era acionada, ela modificava a engrenagem e o trem, ele modificava o caminho. Existem umas Maria Fumaça, que tem como vocês passearem, fazer passeio turístico e tudo mais, tem essa alavanca, eles apresentam essa alavanca para mostrar que, por exemplo, era assim que modificava o caminho, né? Então, as engrenagens, elas servem para modificar o caminho, mudar a trajetória, e serve também para diminuir a força-peso. Como acontece essa diminuição da força-peso? Eu vou dar os mesmos exemplos. Sabe a bicicleta? A bicicleta, ela possui algumas marchas, né? Ela possui a marcha pesada, ela possui a marcha lenta, e ela possui a marcha pesada e a marcha leve. E alguns possuem várias marchas. Essas marchas, elas são modificadas de acordo com as engrenagens. Então, por exemplo, pessoal, eu estou pedalando na marcha pesada. Você vai reparar que a engrenagem da marcha pesada, ela é maior e cada vez que eu pedalo, eu me desloco mais rápido, como das roldanas e assim por diante. Então, cada vez que eu utilizo a marcha pesada, quer dizer, não diminuiu a força-peso, o deslocamento é o mesmo. Agora, a partir do momento que eu coloco na marcha leve, a engrenagem, ela diminui. A partir do momento que diminui a engrenagem, ela diminui pela metade a força-peso. Porém, eu tenho que pedalar 2 vezes mais. Então, por exemplo, quem já andou com bicicleta aí na marcha leve, percebe que tem que pedalar mais para você se deslocar. Parece que certo? A corrente tá solta, né? Parece que a corrente está solta, isso mesmo. Você tem que pedalar mais para que você consiga deslocar da mesma forma que a pesada. Porém, parece que você está pedalando, como a colega falou, parece uma marcha solta. Porque você não executa uma força como você executaria numa marcha pesada. Então, as engrenagens, ela tem o mesmo papel da roldana nesse sentido. Ela diminui a força-peso, porém, ela aumenta o deslocamento. Mas a maioria é assim, com certeza. Só um minutinho, gente. Segura a pergunta aí. Mas a maioria, assim, gente, é a característica da máquina simples. A máquina simples facilita o nosso dia a dia, diminuindo a força-peso, mas ela aumenta o deslocamento. É o que acontece no plano inclinado,
né? Eu dei o exemplo da rampa, que é muito mais rápido você subir pela escada do que pela rampa, pelo inclinado. Como a Pro deu o exemplo da roldana móvel, que por mais que você diminua pela metade a força-peso, aumenta o dobro do deslocamento. E a mesma coisa acontece nas engrenagens. As engrenagens você diminui a força-peso, mas você também aumenta o deslocamento. Então, quando você estiver andando de bicicleta, preste atenção. Se você colocar lá a marcha pesada, você desloca da mesma forma. Espera um minutinho quem quiser falar, deixa eu concluir. Você desloca da mesma forma, só que com a marcha leve, você pedala muito mais, só que a força-peso é pela metade, certo? Alguma dúvida? Ah, e só para encerrar o assunto de engrenagens, as engrenagens, elas são muito utilizadas em máquinas complexas. Então, por exemplo, no elevador, são várias engrenagens. No motor de um carro, tem engrenagem. Então, hoje, as engrenagens, elas são utilizadas tanto para máquinas simples, que não utilizam bateria, não utiliza pilha, nada que gera automatização, e ela também é utilizada em máquinas complexas. Certo? Só um minutinho. Eu não posso agora... Ô, Felipe, você vai ter que segurar um minutinho aí, depois a Pro tira a dúvida da sua prova, tá bom? Agora eu não posso falar da prova em si, depois eu tiro a dúvida, tá? Senão eu fujo totalmente do assunto, segura aí. Ô, Pro, eu não entendi muito bem sobre engrenagens. Quem está falando? Só para eu saber com quem eu estou falando, quem está falando? É o Matheus de Moraes. Matheus, é o seguinte... Todas as máquinas simples, elas servem para facilitar nossa vida e diminuir a força-peso executada. Então, tudo isso você viu em roldanas, em alavancas, em cunha, em martelo, em parafuso. Tudo que nós vimos são características de diminuição de força-peso. Então, nós vimos, por exemplo, que eu não consigo quebrar uma castanha do Pará na mão. Eu não consigo quebrar uma noz na mão. Mas, a partir do momento que eu uso uma alavanca, eu quebro utilizando a metade da minha força. Porém, existem algumas máquinas simples que elas executam a mesma ação, elas diminuem a força-peso, porém elas aumentam o deslocamento ou a distância. Então, nós vimos isso em roldana, por exemplo, se uma pessoa, vamos falar do pedreiro que está puxando lá um balde de areia. Se ele está puxando 20 quilogramas lá no balde, na roldana, se ele utilizar uma roldana móvel, ele vai puxar apenas 10 quilogramas, que nós já vimos isso em sala, por quê? Nós já fizemos o cálculo. Porém, vai aumentar o dobro a quantidade de corda que ele tem que puxar. Isso nós já vimos. Nas engrenagens acontece a mesma coisa. A engrenagem, ela possui dois papéis importantes. O primeiro papel é que ela tem a capacidade de mudar a direção. Quem já brincou de ferrorama, aquele brinquedinho lá que funciona, trem, autorama, tem essas engrenagens. Quando você muda aquela alavancazinha, uma alavanca, ela muda o trenzinho, ao invés de ir para frente, ele dá a volta. A engrenagem é isso, ela muda a direção daquela máquina, do trem, seja do que for, que está utilizando a engrenagem. Então, ela tem a capacidade de modificar tanto o deslocamento, ela modifica para onde ele vai, e ela também diminui a força-peso. Mas quando que ela diminui a força-peso? Quando você aciona a engrenagem, ela vai fazer com que você pedale mais, por causa da bicicleta, você desloque, demore mais no deslocamento, mas a força-peso executada, ela cai pela metade. É isso. Então, a engrenagem, ela serve também para diminuir a força-peso, porém aumenta-se o deslocamento. Ok? Matheus? Entendi mais ou menos. Então, depois você fala para a Pro o que você não entendeu, tá bom? Porque, assim, a engrenagem, ela serve para diminuir a força-peso, como qualquer máquina simples, e ela serve para modificar o caminho. É isso que ela faz, certo? Olha o exemplo de uma engrenagem aqui na página 153, pessoal. Isso daqui é uma engrenagem. Então, as engrenagens, todo mundo já viu, tem gente que chama essas engrenagens de roda dentada, né? Então, tudo que você... Hoje em dia, todas as máquinas complexas, ela tem a presença de engrenagens. Pro, qual é a diferença de roldanas para
engrenagens. Total diferença. Olha lá, a engrenagem, ela está assim, um conjunto de rodas dentadas que possui a capacidade de... São funções diferentes. A única coisa é que as duas têm a capacidade de diminuir a força-peso. Agora eu vou voltar lá na roldana para você ver como a roldana é. Olha a roldana. A roldana é apenas uma estrutura onde passa-se uma corda, onde se passa geralmente como chama, de aço, também um fio de aço, e ela faz o quê? Quando a roldana é fixa, ela só ajuda no deslocamento, na facilidade do deslocamento. Quando a roldana é móvel, ela diminui a força-peso pela metade também, como acontece na engrenagem. Agora, a característica das duas é totalmente diferente, olha lá. A engrenagem, quando ela é utilizada, ela sempre diminui a força-peso. A roldana, ela só diminui a força pela metade quando é uma roldana móvel. A roldana imóvel, ela só facilita o deslocamento. Certo? Como eu comentei com vocês, imagine um pedreiro que precisa erguer um balde de areia e ele coloca só uma roldana fixa. Ele não vai diminuir a força-peso, ele só vai facilitar, ele puxa pela corda, que é muito mais fácil do que ele subir com um balde nas costas. A roldana fixa, ela só ajuda no deslocamento. Agora, a partir do momento que eu tiver aqui uma roldana fixa e algumas móveis, estas móveis, elas possuem a capacidade de diminuir pela metade a força executada. Ok. Tudo bem? Mais uma dúvida. Dá para colocar mais de uma roldana imóvel? Sim, Oh. dá. Aí, é o Pedro que está falando? Sim, é o Pedro. Ô Pedro, a Bruno mostrou na sala lá, força é igual a força potente dividido por 2 elevado à quantidade de roldanas? Sim, você mostrou. Eu só para lembrar mesmo. Não, eu estou perguntando só para tirar dúvida. Porque, por exemplo, lá naquele 2 elevado a n, é a quantidade de roldanas que vão ter. Se você colocar 3 roldanas, você vai fazer a conta. 2 vezes 2 vezes 2. E você vai saber quanto que diminuiu a força-peso. Ok. Certo? Eu lembro que isso daí eu fiz na lousa e vocês fizeram, só para ter certeza. Tudo bem, gente? Ô, Pro, a única coisa que eu não entendi muito bem foi a cunha. A cunha, ela é o seguinte, ela é olha aqui, ele é um machado. A diferença dele é que ele é feito de 2 planos inclinados, assim, ó. Que ela dá uma condição, e na ponta você pode perceber que a ponta tem uma lâmina. Então fala que ela é feita de 2 planos inclinados. Para que ela serve? Para você diminuir a força na hora de cortar algo. Se você pegar, por exemplo, uma faca, um serrote, não estou falando uma serra elétrica, para cortar uma árvore, você vai ver que você vai ter que executar uma força muito grande. A cunha, por ser feita com 2 planos inclinados, diz que ela diminui aí a força executada para cortar o material. É só isso, ela é feita de 2 planos inclinados. Entendi, obrigada. Nada. Que legal, Raíssa. Bom, gente, vamos continuar. Agora nós vamos... Aí essa parte aqui, ó, na verdade, nós conversamos um pouquinho sobre a tecnologia, né? Com quem a Pro já conversou, a gente falou que a partir da Revolução Industrial, né? A partir da Revolução Industrial, houve, assim, muitas mudanças importantes, né? Então, antigamente, quando você queria falar com alguém, você tinha que escrever uma carta, por exemplo, e essa carta demoraria 3 dias para chegar a essa pessoa. Eu estava até brincando com a sala. Eu falei, imagina você convidando um coleguinha para jogar um jogo, você tinha que convidar na terça para jogar na sexta à noite. Porque até ele receber a cartinha lá, ó, vamos jogar, né? Hoje não, hoje você responde no WhatsApp e toda essa mudança, né? Essa mudança tecnológica, ela nos deixou assim muito imediatistas. Né? Nós queremos tudo. Só um minutinho. Nós queremos tudo muito rápido, né? Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa demora para responder, você fica, nossa, mas ela visualizou. Por que ela não responde? Por que não responde o meu e-mail? Então, hoje nós estamos muito imediatistas. Por um lado, essa tecnologia foi muito importante. Eu vou deixar todo mundo falar. Todo mundo, deixa eu só dar a introdução no assunto. Um minutinho. Eu gostaria até que vocês utilizassem as mãozinhas. Ok? Facilita muito. Então, assim, pessoal, hoje, com essa revolução, aqui está falando que começou o quê, gente? O que começou a acontecer? Antigamente era só mão de obra, né, humana. Aí começou a mecanização, começou os maquinários através dessas máquinas, começou a utilizar
a tecnologia avançar. E hoje nós temos uma tecnologia onde a maioria das coisas é feito com robotização. Hoje você liga para fazer alguma reclamação, dificilmente você já conversa com a atendente. Vocês já repararam isso? Aí começa, oi, eu sou fulano. Se você quer você já vê que a voz é robotizada. Ele faz de tudo para você não ter que ser direcionado aos atendentes. Então, hoje nós temos, assim, uma tecnologia a nosso favor, porém, muitas vezes essa tecnologia nos atrapalha, né, pessoal? Fala. Eu sou meio ignorante, aí eu já falo cala a boca e desligo. Não, mas não adianta, porque um robô ele nem vai ligar para você. Eu sei, por isso mesmo que eu aproveito e já chego. Antes, quando eu falo Por isso que às isso... vezes ela pede pra colocar número. Ô, professor, antes quando eu falava Gente, assim... engraçado, eu não estou vendo as mãozinhas levantadas. Ô, Pro, eu levantei, só que eu abaixei de novo. Então, porque assim, é difícil, todo mundo quer falar, Pro não quer deixar ninguém sem falar. Eu gostaria que vocês levantassem as mãos para falar. Quem estava falando pode continuar. Desculpa. Tinha uma menina falando. Acho que era o Felipe Rezende. Bom, gente, quem quiser falar... Era o seu. Eu nem falei nada. Deixa. Ô, Pro, quando falou sobre essa mulher robotizar tal, eu lembro que antes eu falava, fazia igual o Matheus, falava mal tal. Aí só que minha mãe ia lá e falava, não fala isso por causa que tem pessoas atrás escutando. Na verdade, gente, tudo isso foram mudanças importantes para nós. Mas assim, ó, por exemplo, quais as mudanças tecnológicas que aconteceram que acabaram prejudicando o ser humano? Por exemplo, vocês não pegaram a época que o ônibus era o motorista e o cobrador sentadinho ali. Eu acho que vocês também dificilmente andaram de ônibus naquela época, não sei. Então tinha o cobrador. Hoje, o motorista faz tudo. E eu sei que eles agora, de um tempo para cá, eles estão tentando fazer com que a cobrança seja por cartão, apenas por cartão, para que o motorista não tenha que executar essa ação. O que eu quero dizer com isso? O desemprego, ele também vai surgir, né? Porque a maioria das funções estão sendo executadas por robôs. Quando você vai na Coop, vocês repararam que existem os caixas? Estou falando da Coop porque é onde eu vi, né? Existem os caixas e tem aquele caixa onde você mesmo passa o seu produto, um código de barra, quer dizer, nós estamos trabalhando mais um pouco, né? Então, nós passamos o nosso produto, nós pagamos ali. Daqui a pouco, não vai ter mais a função de caixa. Por quê? Porque você vai passar o seu produto, você vai pagar. Já tem postos de gasolina onde você abastece, certo? E isso vai gerando um desemprego também. Por quê? Cadê as pessoas que fariam esse processo? Certo? É muito complicado. Marina, você levantou a mão, pode falar. Acho que faz um ano, mais ou menos, que eu vi uma reportagem que era que tem alguns carrinhos nos Estados Unidos, eu não sei se já veio para o Brasil, mas acho que não, que ele vem com já um código de barra, um tablet. Aí você vai pegando os preços que você quer e você já passa nesse código de barra, ele já pega o preço do produto e já vai somando nesse iPad. Aí quando você terminar, você faz você paga por Aproximação, isso mesmo. Por celular. Eu já ouvi falar, eu não sei se é aqui, mas eu já ouvi falar disso. E tem, assim, você nem precisa passar o código de barra. Sabe o que acontece? Você passa e pega o produto. Quando você pega o produto que você coloca no carrinho, ele já é computado. Você vai colocando os produtos no carrinho, você pode ir embora que ele vem na fatura. Já pensou nisso? Nossa. Vai falar quem tá com a mãozinha levantada, tá bom? Pro tá olhando. Tá bom. Vamos lá, quem é o próximo? Tô passando, cadê a mãozinha? Não sei quem falou. Foi Felipe Rezende. Pode falar. Então, outro dia eu vi um negócio, eu não sei em qual país, mas sabe aquelas pessoas que passam assim pelo mercado que tá escrito posso ajudar no colete? Então, tem uns países que tem robô fazendo isso. Tá vendo?
Gente, é isso, é substituindo o serviço humano, o trabalho humano. Por um lado, tudo bem, é uma tecnologia, por outra, vai surgir desempregos. E as pessoas têm que começar a procurar outros trabalhos, certo? Obrigada, Sofia. Tudo bem, gente? Então, é isso, essa parte da mudança de tudo que aconteceu. Então, olha aqui esse último parágrafo. Atualmente, o crescimento econômico que acelera o processo produtivo está em ritmo maior do que a Terra é capaz de suportar. Pessoal, a produção, nós vamos falar um pouquinho disso, da sustentabilidade, do lixo, da obsolescência programada. Nós vamos falar de alguns temas importantes que acaba focando nisso aqui. O nosso planeta, ele está produzindo muito lixo. Lixo tecnológico, né? Esse lixo de produtos que estão entrando, se tornando obsoletos muito rápidos. Então, toda essa mudança, ela é boa. Nossa, ela é ótima. É ótimo eu pegar hoje meu celular e conseguir conversar com alguém. Agora, quando eu falei isso numa sala, não vou lembrar que sala que foi, nós estávamos conversando, uma aluna falou assim, por um lado é bom, por outro é ruim, porque assim, meus pais, eles trabalham o tempo todo. Então, por exemplo, quem tem uma empresa, quem tem funcionários, às vezes está numa mesa do jantar, está respondendo para o funcionário, às vezes no final de semana até brinquei com uma sala e falei, tem aluno que me manda foto no domingo à noite da lua para perguntar que lua que é aquela, né? Então, é assim, na verdade, nós ficamos muito acessíveis. Malemar, eu conversava com o meu professor, quando eu tinha a idade de vocês, mas a gente não tinha muito contato. Hoje nós temos uma intimidade que eu gosto muito, acredite. Eu gosto de ter essa amizade com vocês, né? Com todo o respeito e cumplicidade, para mim isso é muito bom, essa liberdade que vocês têm, porque na verdade, eu como aluna, eu era muito tímida, eu morria de vergonha de perguntar. Por isso que eu sempre falo para vocês que todas as perguntas são importantes e essa participação de vocês é muito importante. Então, assim, mudou muito, mudou em todos os aspectos, né? Eu estou aqui dando aula e graças a Deus que nós temos a tecnologia. Porque pense, se não fosse a tecnologia, nós estaríamos sem aula novamente. Então, a tecnologia, ela nos aproxima, ela permite muita coisa, mas nós temos que ter um limite. Eu aconselho a vocês, como professora, e assim, conhecendo o sistema nervoso, professora de biologia, eu aconselho a vocês se desligarem um pouco das máquinas. Porque, gente, se eu estiver sendo repetitiva, é que eu não falei para uma sala, tá bom? Estou repetindo. Você fica na internet, no videogame, na aula online o tempo todo. Quando chega a noite, que o seu metabolismo começa a cair pela metade, você precisa relaxar. A melatonina, que é o hormônio do sono, começa a elevar. A adrenalina começa a cair. Você precisa apagar a luz. Você precisa relaxar. Você precisa se desligar de tudo isso que você passou. Aí o que acontece? Quando você vai para a cama, você pega o celular e você vai jogar. Aí me fala assim, professora, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita insônia. Você não está permitindo o processo metabólico do seu organismo. Então, gente, você tem que ter um período sem celular, você tem que, só um minutinho, você tem que ter um período sem tablet, você tem que ter um período desligado do mundo, você precisa fazer outras coisas. O que pode ser? Vai pintar, vai assistir a algo, vai ler, né? Vai fazer alguma coisa que te dê prazer, vai bater uma bola no condomínio, no quintal. Você tem que se desligar um pouco da tecnologia, porque só um minutinho, já foi comprovado cientificamente que a tecnologia está gerando ansiedade, está gerando insônia, está gerando depressão infantil. Você precisa se desligar. A tecnologia, ela tem que saber usá-la. Você também não pode viver assim o tempo todo. Você tem que ter outros fatores. Gente, eu já vi várias vezes as pessoas, crianças, assim, adolescentes, no aniversário, ao invés de estar ali conversando, batendo papo, jogando alguma coisa entre eles, cada um na sua vida, conversando com quem nem está ali. A pessoa virtual, ela nunca pode ser mais importante do que quem está do seu lado. Isso vocês têm que ter assim em mente. Você tem o seu amigo, o seu primo do seu lado, ele não pode ser mais importante que o coleguinha que está jogando com você. Então, isso é importante, gente. A tecnologia, ela é essencial hoje. É difícil nós voltarmos a ser assim, nada, né? Mas a viver da carta, do telegrama. É difícil, mas você tem que saber controlar.
Isso daí, porque isso daí vai acabar gerando problemas futuros para vocês. Ô, Felipe, pode falar, Felipe. Então, eu vi um negócio que faz muito mal dormir com o celular, porque a pessoa fala assim, eu tenho insônia. Você tem insônia por conta do celular, não é porque você quer mexer no celular. Cada vez mais que você mexe no celular, você quer mais mexer no celular. É isso que eu pode falar, isso mesmo. Quando você mexe demais no celular, lógico, vício, nem preciso falar. Vocês sabiam que já tem hoje uma clínica tratando pessoas viciadas digitalmente? Eu soube disso porque eu soube de um caso de uma pessoa que eu conheço, que ele está internado tratando disso. Quando ele começou a utilizar a tecnologia de uma forma absurda, ele já não comia, ele não queria sair nem para ir ao banheiro, e hoje ele está tratando. Existe uma clínica hoje para tratar pessoas dependentes da tecnologia. Então, assim, gente, vocês têm que cuidar do sistema... Só um minutinho. Você tem que cuidar do seu sistema nervoso, e isso é importante, certo? Marina, e também... Peraí, só um minutinho. Eu estou seguindo a mãozinha. Felipe já acabou, né, Fê? Não, calma aí, Pro. E você, pode falar. E também tem criança de 5 anos que já tem um iPhone 12 já. Então, e aí fica jogando. Minha irmã tá toda hora, querendo no assim, Instagram com 5 e anos. aniversário. Ó, deixa eu responder. Antes da Marina Eu com falar, 5 anos brincava de carrinho. isso mesmo, ó, gente. Pois é. Pessoal, tem gente com a mão levantada. Vamos respeitar um minutinho. Pro, e se eu for jogar no meu celular com o meu amiguinho que está do meu lado? Não muda nada. Vai jogar com o seu amiguinho que está do seu lado pessoalmente, né? Eu com 5 anos comi a terra. Isso mesmo. Quem zera o jogo mais rápido. Sempre todo domingo. Pessoal, aí eu vou, não gostaria, olha As aqui, a crianças já Pro, sabem quebrar o Stars. não gostaria de ter que mutar todos para escutar quem está com a mãozinha levantada, porque senão vira bagunça. E assim, eu peço para levantar e eu não estou respeitando quem levantou. Marina, sua vez. Eu gosto de branco. Marina? É que quando você falou que era muito difícil ter o contato com os professores, antes, eu lembro que antes da pandemia, eu lembro que na minha sala fazia um FBI para o povo conseguir o número do professor. Era assim, um FBI para conseguir o contato. Então, Marina, mas nós tivemos que liberar, né? Porque senão a gente não tinha contato com vocês. Porque eu acho interessante, na verdade, a nossa preocupação era ter esse contato e ele ser usado de forma abusiva. Mas nós percebemos que vocês possuem maturidade bastante para saber separar as coisas. Certo? O João, a Pro já respondeu isso para você, meu querido. A Pro falou o seguinte, se você está com seu coleguinha do lado, é melhor você brincar com ele presencialmente do que jogar com ele online, né? Então, ele É não só está do seu ver quem lado. zera o jogo mais rápido. Então, ele não está do seu lado, joga outra coisa. Joga um jogo de tabuleiro, joga outra coisa. Manu, pode falar. Pro, eu não acho que eu fico assim abusivamente no meu tablet, mas assim, boa parte do dia eu passo nele. E assim, eu tô tentando fazer meio que um detox, eu tô tentando usar ele menos. Só que assim, eu não uso ele muito pouco também, eu uso cerca de 4 horas por dia. Mas assim, eu tô tentando fazer um detox, só que eu durmo bem todo dia. Então, Manu, mas isso não é só o dormir. O que você está fazendo está correto. Começa a diminuir, começa a programar o tempo que você fica. Então, por exemplo, infelizmente o da escola também tem que contar. Aí você conta. Pega umas 2 horas, depois 2 horas você faz outra coisa. Você, por exemplo, gosta de desenhar. Você tem que estimular o seu cérebro de outras formas também, senão você vai acabar gerando algum problema psicológico, sim, já é comprovado. A Pro não está jogando conversa ao vento, é comprovado que está afetando a mente, certo? Então, assim, ficar um período igual 7 horas na tela é muita coisa, não pode, certo? Tudo bem? Acho que eu fico 6. Não chegou tanto. Nossa, Pro, eu fico 6h59. Eu fico no máximo, assim, geralmente, eu 2 horas revezo. e meia. Eu quero ouvir a Karen, que está com a mãozinha Eu levantada. revezo, eu fico no celular, depois vou pro computador, depois vou pra TV, eu vou revezando. Agora eu quero a Karen, que está com a mãozinha levantada. Pro,
Tipo assim, quando você falou que quando a gente tá em alguns lugares, a gente fica no celular, tipo, todo domingo eu vou pra igreja, né? Aí, tipo, eu sempre converso com a minha amiga, a gente raramente mexe no celular. E eu, ultimamente, toda vez quando acaba a aula, eu vou almoçar e tal, lavo a louça, e depois eu venho aqui e fico ouvindo música. Eu fico ouvindo música durante umas 2 horas. Aí depois eu faço a lição, porque eu estudo com alguns amigos, faço a lição com alguns amigos, depois eu vou ouvir música. E leio também o livro que eu mais gosto, porque é o que Muito eu bem, mais faço. Karen, muito bem. Isso mesmo. Se você souber Indico, Harry conversar Potter com da exposição. se você Harry souber Potter, né? conversar Agora com você quer dizer alguém, melhor. se você souber conversar com alguém esquecendo o celular, eu acho até, eu não gosto, vou ser sincero, eu não gosto quando eu tô conversando com alguém que a pessoa tá assim, ó. Ah, é? Uhum. Ah, tá. Ela tá É. anotando. Nem minha Não, mãe. ela não está Ela nem tá prestando anotando o que você tá atenção. falando. Detetive. A pessoa não está nem prestando atenção Ela no tá que anotando você o que você está tá falando. falando. Eu falo Ela assim pensou pra minha assim, mãe, mãe, anotando terminei a tudo. aula. Aí ela, hã? Aí eu, terminei a aula, para de olhar pro celular, presta atenção em mim. Aí ela, não, tava não é jogando ao aqui. contrário, não? Eu acho que é Só ao um contrário. minutinho. Eu, Ó, eu também acho. quem perguntou aqui, só um minutinho no chat, deixa eu lembrar quem foi. O Yasmin, a televisão era considerado como algo tecnológico também. Você até pode assistir a televisão, mas, não, por exemplo, não vai... mas eu peguei esse final de semana para maratonar a série que eu gosto. Ok, acontece. Mas ela também, você não pode ser assim, ó. Ah, eu saí do celular, fui para a televisão. Saí da televisão, fui para o tablet. Saí do tablet, fui para... Não. Você tem que fazer outras coisas que Aí não você clica, né? utilize Eu lembro de um dia a que Você tecnologia. fica É 2 horas isso. em eu casa. Pro, tipo, eu eu não Gente, sou lembro. muita muito de gente falando. televisão. Cadê a Eu não mãozinha sou levantada? Não, Eu senão a Pro não levantei. escuta. Eu, tipo, não sou muito de televisão, tipo, não fico muito na televisão. Fico mais no celular mesmo, porque tem Só assistir. aplicativos que eu assisto que não tem como ter na televisão. Pronto. Mas eu raramente faço Passo- televisão. Eu passo o dia inteiro na televisão. Ô, Eu passo mais ou professora. menos no computador por causa Ah, do eu não jogo GTA. Peraí, gente, peraí. Ó, parou. A Maria Eduarda está com a mãozinha levantada e tá todo mundo falando. A Pro pediu, eu vou pedir novamente. Quem quiser falar, levante a mão, porque eu não consigo ouvir 3.000 pessoas falando ao mesmo tempo. Antes de vocês falarem, deixa eu só tirar uma dúvida do Felipe. É o Felipe? A Pro já tinha pedido para tirar depois, Felipe, mas eu acho que você está ansioso, eu vou tirar sua dúvida. Porque interromper a aula para falar agora é um pouco complicado. Mas eu vou tirar sua dúvida. Eu estava falando de transformações rápidas e lentas. As transformações rápidas são todos os fenômenos que podem acontecer na nossa crosta terrestre. São eles terremotos, vulcões, tsunamis. Independente do tsunami vir depois do terremoto, foi uma transformação rápida. Eu estou aqui, de repente, o tsunami acabou com tudo. Então, isso é uma transformação rápida. Transformações lentas, formação das cordilheiras, separação gradativa das placas tectônicas, formação de intemperismo das rochas, algo que eu não vou chegar agora e falar, nossa, essa rocha afinou? Não, por quê? Porque ela vai acontecendo gradativamente. Deixa eu terminar só um minutinho. Então, Felipe, o que acontece? Quando eu perguntei qual era uma transformação rápida, tinha que ser um fenômeno. Seja ele terremoto, tsunami, erupção vulcânica, qualquer um destes poderia ser uma transformação rápida, ok? Agora, eu vou ouvir os colegas que estão com as mãozinhas levantadas, por favor. Marina, pode falar. Era a Maria Eduarda que estava primeiro, me desculpe. Maria Eduarda, pode falar. Pro, eu lembro de um dia que a minha mãe tinha deixado, também foi o único dia que eu fiz isso, que eu fiquei das 7h20 da manhã até as 8 horas assistindo série na TV, que minha mãe também deixou eu ficar às 8 da noite. 7h20 até as 8 da noite. Então, às vezes, se é um dia, Maria Eduarda, um dia que você está a fim de ficar deitada, comendo uma pipoca, assistindo uma televisão, tudo bem, isso não pode ser, gente. A Pro sempre fala isso para vocês. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. É a melhor coisa que você tem pra fazer. Manu, a Minha mão tá levantada pra você. Não, não tá, não. Não pode ser algo rotineiro. Tudo que é rotineiro, ele acaba te prejudicando, ok? Marina, você está com a mãozinha levantada. Ô, Pro, minha mão tá levantada pra você no participantes? Espera aí que eu vou ouvir.
É que a Pro está seguindo aqui, um minutinho. Então, foi. Quem já falou, baixa a mão, por favor. Agora é a Manu. Pode falar, Manu. Eu já falei, Pro, esqueci de baixar a mão. Desculpa. Pode falar, Marina. Pro, é muito ruim dormir assistindo TV? Sim. Seu sistema nervoso não desliga. As sinapses não desligam mesmo, mas aí você fica ativado, você não atinge o sono REM, que é o sono pesado. Pode durmo assistindo. Gente, é só a Marina agora falando. Pro, é que às vezes eu não consigo dormir sem assistir TV, porque às vezes tá passando a TV, só que aí eu tô olhando pro outro lado, deitada com o olho fechado. Ô, Marina, mas é um costume. Você tem que tirar esse costume. Talvez o primeiro dia você demore um pouquinho mais, demore um tempo maior para pegar no sono. Aí depois você vai perceber que você vai pegar no sono. É costume. Então você tem que começar a largar, entendeu? Agora é a Marina. Silvio, pode falar, Silvio. Nossa, Pro, meu botão de levantar a mão deve estar esquisito. Ô, Pro, quando falou sobre os livros e tal, pra distrair a cabeça, eu lembro que na primeira semana, quando meu pai comprou o Diário de uma Banana, vários livros assim, eu lembro que eu nem ligava a TV, eu nem olhava pro celular, eu esquecia o mundo e só ficava lendo o livro. Tá vendo? É bom, gente. E cada hora ficava mais emocionante. Isso mesmo. Felipe, pode falar. Karen, deixa a Karen falar primeiro, Pro. Ela tá Karen, pode falar. Não, Pro, meu botão tá muito bugado. Tá muito bugado, meu iPad. Nossa, caiu a casa. Então, mano. A Karen não quer falar, eu acho. Felipe, pode falar. Então, Pro, mas assim, é muito ruim mesmo dormir com a televisão ligada, vendo vídeo de cortando sabonete pra relaxar? Felipe, tem gente que coloca. O problema, deixa eu te explicar. O problema são as luzes. As luzes, sabe a luz do celular, a luz da televisão? A luz, ela interfere na ação da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o que acontece? Você tem que estar sem luz, desligadinho. Agora, se você gosta de dormir, o áudio, pessoal, se você gosta de dormir com uma musiquinha ambiente, e essa musiquinha está só no som, não tem luz, não tem problema. Tem gente que gosta de dormir com uma musiquinha. Agora, isso não pode estar ligado no YouTube, acesa a luz, nada disso. Uma musiquinha não tem problema, ok? Porque ontem eu fui assistir um vídeo de cortando sabonete e aí eu tava quase dormindo. Aí do nada acaba o vídeo e começa a tocar uma música mó alta. Então. Aí eu, caraca. Deixa eu dormir. Nicole, pode falar, Nicole. Você falou desse negócio de internet e tal. Assim, nas minhas férias, eu não dormi nenhum dia cedo. Assim, porque nas minhas férias eu passei a maior parte do tempo na casa das minhas primas, né? E lá a gente não consegue dormir cedo, porque uma fica olhando pra cara uma da outra, aí sem motivo nenhum a gente começa a dar risada e acaba não dormindo. Ou seja, a gente fica até, tipo, o máximo aqui é 5 horas da manhã acordada. Mas, tipo assim, a gente não vê televisão nem nada. A gente fica conversando ou, às vezes, fazendo nada. Fica acordada mesmo. Isso é saudável, Nicole. É saudável. Olhando pro lado e pensando em nada. É saudável. Silvio, pode falar. Quando você falou sobre isso, de deixar o celular ligado, ou, sei lá, claridade, a minha irmã, ela tem... ansiedade, crise de ansiedade e tal. E às vezes ela não consegue dormir. Às vezes não, quase todo dia ela não consegue dormir. Aí o quarto é todo escuro, pintou até a janela de preto por causa da luz. Então, por quê? Para ativar a melatonina. Aí ela tem que encontrar um modo de relaxar, entendeu? Aí com certeza ela vai conseguir, com terapia e tudo mais. Às vezes ela fala que é por minha causa que ela não consegue dormir. Nossa! Não, A melatonina tá ativada toda hora, porque toda hora tá com sono. Olha lá, gente, deixe-me ouvir. A Yasmin falou que quando ela começou a ler Matilda, ela começou a ler e se desligou, né? Aí a Ana Clara já falou que gosta de dormir com rock. Não faz bem, Ana Clara, mas tudo bem. A Manu falou que não gosta de música... do Baby Shark. Só um minutinho. A Manu falou que não gosta de música da natureza, porque irrita. Tem gente que se irrita mesmo, aí você não precisa ouvir,
né? Aí a Raíssa está perguntando, Pro, mas pode ser música agitada? A música agitada, ela prejudica você se acalmar, né? Mas tem gente que acostuma. Porque toda vez quando eu vou dormir, eu coloco música de anime pra eu dormir, mas eu acabo dormindo. Olha lá, a Manu falou que já dormiu com rock, tudo bem. Então, o que acontece? Vai de cada um. Tem vezes que Agora, quando eu fico só um minutinho, nervoso, deixa eu eu mudo meu responder. lugar. Só um minutinho, deixa eu só responder. É de cada um. Você se adapta. É a mesma coisa de um nenezinho. Por exemplo, pessoal, tem gente que tem um nenezinho em casa e acostuma este nenê a dormir no escurinho, mesmo que seja tarde, fecha a janela, coloca em silêncio e essa criança se adapta a dormir assim. Tem mãe que acha que é melhor a criança acostumar no claro, entendendo o que é claro, o que é à noite, e deixa no claro e deixa com barulho e essa criança dorme. As duas dormem, porque é o período de crescimento, elas dormem mais, desse período da primeira infância, do início aí, né? Porém, já foi comprovado que as crianças que dormem em barulho, o sono delas é um sono mais curto. Então, as crianças precisam de um tempo totalmente isolada do barulho, não estou falando do barulho da casa. A criança está dormindo, eu estou tendo que fazer comida, mexendo em panela. Eu estou falando assim, a criança está dormindo, eu estou ouvindo um rock. A televisão está na última altura. Não. Então, já foi comprovado que o nosso cérebro ele precisa se desligar. Ele precisa entrar num estado não em stand-by, porque a gente não se desliga nunca, mas ele precisa dar uma acalmada para que tudo funcione de uma maneira efetiva. Tem gente que dorme e fala, nossa, eu deitei, parece que eu nem dormi. Porque você precisa relaxar. Os nervos, Minha irmã fala que eu hiberno, porque meu sono é muito pesado. Eu não durmo direito, porque toda vez eu então tem que ver o porquê. Tudo existe tratamento hoje. Existe um instituto hoje que chama Instituto do Sono, onde você pode fazer um tratamento para descobrir o porquê que você não dorme, porque todo mundo tem que dormir. Bom, gente, Nicole, pode falar. Pronto, o meu pai tem um amigo que teve um bebê. E o pai do meu amigo, quer dizer, a filha do amigo do meu pai escuta heavy metal pra ela dormir. E ela é um bebê. Pois é, a opção dele já foi comprovada. Mas dela coloca heavy metal pra bebê dormir. Eu ia gostar, eu acho. Não sei. Tudo bem, gente, mas isso é uma característica neurológica. Precisa de um tempo de descanso. Não é porque eu gosto de rock hoje que eu tenho que dormir com rock pesado. Vocês entenderam? Mas isso é de cada um, né? Olha lá, pessoal, o João falou que gosta de dormir ouvindo a orquestra do Jurassic Park. Eu coloquei no chat para vocês a lição de hoje. Eu coloquei os exercícios da página 161. Por gentileza, anotem a lição da página 161, certo? A Pro hoje parou na aula que eu iria começar, né? Porque eu tinha na minha cabeça que todos já tinham visto aquele conteúdo. Mas tranquilo, hoje nós conseguimos discutir. E a próxima aula nós vamos terminar este capítulo falando das mudanças que aconteceram, das máquinas que foram surgindo, dos períodos, né? Vamos lembrar, o período paleolítico, o que tinha nesse período. Mas assim, só um fechamento deste assunto. E nós vamos falar um pouquinho da sustentabilidade e a tecnologia. Por que uma atrapalha a outra? Certo, pessoal? Então, por gentileza, anote aí a página 161. Todos anotaram? Certinho? Deixe-me ver aqui. Matheus, pode falar, Matheus. Eu tenho um sono, muito pesado mesmo. Demora 3 anos para conseguir me acordar. Aí, um dia, minha mãe estava muito cansada, né? Ela sempre me acorda. E ela estava muito cansada, ela disse para colocar um alarme. Só que depois ela disse que não precisava. Aí, beleza, eu entendi. Mas eu esqueci de tirar o alarme. E o celular ficou no quarto dos meus pais. Era o alarme do Xandão e eu coloquei alto pra caramba. E você não acordou? Não, fiquei de boa. Gente, tudo bem? Eu era mais um pequena, bate-papo, né? eu sempre acordava irritada demais. Eu acordava todo dia irritada. Sério, era raiva o dia inteiro. Eu não conseguia controlar. Eu ficava toda irritada. Chegar até o ponto de bater na minha mãe. Então, isso tem que ter um controle. Aí depois eu passei 3 anos no psicólogo e agora não. Agora eu acordo de mau humor, é diferente. Então, a gente tem que controlar tudo isso. Se acordar com serra elétrica não é legal não, velho. Professora? Quem tá falando é a Karen?
Karen, Sou eu, Pro. Karen, tudo é tratável hoje. Terapia foi feita para isso, para a pessoa conseguir se controlar, certo? Pessoal? Passei 3 anos no psicólogo, Pro. 3 anos. Ó, Pro. Oi. Bom dia, Carla. Eu tenho uma crise. Bom dia, tudo bem? Robson, você levanta de mau humor, Robson? Não, eu levanto com sono só. Eu também. Então pronto. De mau humor, não. O sono é o melhor. Gente, tchau, tchau. Até a próxima aula a gente continua o assunto, tá bom? Tchau, Robson. Tchau, Georgia. Tchau, pessoal.